Cara, seguinte, se o Neymar ganhar a Copa do Mundo, o quão grandioso seria ganhar essa Copa do Mundo, cara? Às vezes algumas pessoas, principalmente pra quem não acompanha o mundo do futebol, seria pro Neymar, cara. Tudo que basicamente ele foi criticado, querendo ou não, seria um pouco apagado, né? Principalmente, né, pra você que gosta muito do Neymar, tá ligado? Provavelmente ele seria colocado acima de muitos jogadores aí, e pelo menos na minha opinião, né, ele ficaria muito acima de alguns jogadores. E provavelmente, cara, é igual aquela forma que a gente fala sobre os jogadores. Não é como ele começa a carreira, não é o que ele trajeta nela, e sim como ela acaba. Se você termina a carreira ganhando uma Copa do Mundo, termina fazendo 1000 gols, termina ganhando 5 Champions, tá ligado? Você termina grandioso, independente do que aconteceu na sua carreira, né, no passado. Então bora lá, rapaziada. Canal do nosso parceiro Razionícia, já deixa o like lá, se inscreve no canal. E vagabundo tá lá. Será que Carlo Ancelotti vai convocar o Neymar? Cara, inacreditável, até que estourou de uma maneira E o inacreditável. Neymar não consegue andar em linha reta. Porra, impossível, velho. Será que deveria convocar ele já nessa primeira convocação? E o Neymar andando igual o Tô Doido do Zorra Total. Porra. 10 Becatiquem crocantes e suculentos ou uma figurinha de um Nossa, será se ele vai mostrar tudo que o pessoal criticou o Neymar, o BK, tá ligado? Todo mundo que falou mal dele. Pô, o vídeo tá sensacional, então. certo jogador que nem foi convocado? Acho que é uma loucura pensar em Neymar em Copa do Mundo e ponto final. Acho que se o Ancelotti levar o Neymar pra Copa do Mundo, Ai, seu Igor. Ai, seu Igor. Não, não vou fazer não. será um erro. Eu ia O fazer assim, pior ó. erro que ele cometeu desde que assumiu a seleção brasileira. Porque no alto nível, o Neymar não consegue corresponder com regularidade. Desculpa tá pausando de novo. Detalhe. Igor, na estreia do Neymar, tá? Não vamos esquecer. Igor, na estreia do Neymar, tava elogiando ele pra caramba. Tudo bem que ele deu uma nota 6, mas no tempo que o Neymar entrou, ele ainda conseguiu dar aquelas faíscas que a gente quer que o Neymar faça, principalmente em jogos quando a gente precisa muito dele. Ele tava elogiando, tá? Ó como o mundo gira. Neymar Júnior. Olha aí! Nossa, nessa hora eu arrupiei, cara. Nessa hora eu arrupiei, cara. Olha a reação Sem sacanagem. das pessoas no auditório no Museu do Amanhã. Cheguei. Neymar talvez seja o jogador brasileiro mais contraditório da história, porque ao mesmo tempo em que ele foi amado como um herói, também foi tratado como um fracasso por muita gente. Talvez isso aconteça porque a expectativa colocada nele sempre foi absurda. O Neymar nunca teve o direito de simplesmente É por isso, desculpa pausar, rapaziada, mas é porque a gente tem que comentar muito isso. É por isso, cara, que a diferença entre o Neymar e o Vini Júnior. Você percebe que não é se cobrado o do Vini Júnior da mesma forma que a gente cobrava, alguns aí cobravam, o Neymar, cara. Porque você percebe que o Vini, cara, vem de muitas e muitas e muitas temporadas pela seleção, não jogando absolutamente nada. Agora, nessa de 2026, ele começou destruindo, e eu espero que ele continue assim. Mas o Neymar não, cara. O Neymar, por que que ele era muito mais criticado do que o Vinícius Júnior? Porque o Neymar, ele sempre foi esse fenômeno. Então, quando chegou na seleção, a gente ficou assim: ah, então você é pica no seu time, pelo Barcelona, pro Santos? Então, bora ver. Agora eu quero ver na seleção. E ele nunca deu o resultado que a gente esperava, que no final é ganhar a Copa do Mundo. Então, por isso que o pessoal sempre pegou muito mais no pé do Neymar do que o próprio Vinícius Júnior. É isso. Eu tenho que falar, eu tenho que falar. Eu fico é doente se eu ficar calado. ser um craque. Desde muito novo, colocaram nele a obrigação de ser o próximo Pelé, o salvador da seleção e o cara que devolveria o Brasil ao topo do futebol mundial. Durante muito tempo parecia que ele realmente conseguiria fazer isso, porque quando a gente olha pro auge técnico do Neymar, principalmente entre Santos, Barcelona e até em alguns momentos no PSG, sinceramente, cara, eram coisas de jogador geracional, um talento que aparece muito pouco e de verdade, mesmo juntando Messi e Cristiano Ronaldo, talvez o Neymar seja o cara mais talentoso da geração. Não tô dizendo que é o melhor, mas é o mais talentoso. Mas talvez o problema seja justamente esse. O talento dele é tão absurdo que as pessoas começaram a esperar a perfeição. Mas a carreira do Neymar nunca foi perfeita, muito pelo contrário. Foi uma carreira marcada por lesões, pressão psicológica absurda, eliminações traumáticas e uma cobrança que poucos jogadores da história sofreram. Enquanto Messi teve uma Argentina se reconstruindo inteira ao redor dele, o Cristiano sempre esteve cercado de estabilidade física e mental, o Neymar viveu o caos. Lesão na Copa de 2014, uma pressão gigantesca em 2018 e o drama contra a Croácia em 2022. E mesmo com tudo isso, ele continuou sendo o centro emocional da seleção brasileira e nunca passou o bastão, nunca deixou de assumir a responsabilidade. Meu Deus!
Esse pessoal só quer saber de dinheiro E bom, monetizando. rapaziada, o Neymar está oficialmente convocado para sua última Copa do Mundo. Eu, particularmente, nunca vi uma comoção tão grande, uma festa tão absurda, cara. O Brasil parou, o É porque nas outras a gente já sabia que ele ia, né? Praticamente. povo brasileiro parou, rapaziada. O mundo parou para acompanhar se o Neymar realmente ia ou não para a Copa do Mundo, cara. E que absurdo foi a festa quando o Ancelotti anunciou o nome dele. De ontem pra hoje eu andei me perguntando o seguinte, cara, e se o Neymar ganhar a Copa do Mundo, rapaziada? O que pode acontecer? Aí ele vai pra E olhando bem, estrelas. essa Copa pode mudar completamente a forma como o mundo enxerga a carreira dele. Porque Copa do Mundo muda legado, não importa o quanto um jogador tenha jogado em clubes, não importa quantos gols ele fez ou quantas Champions ele ganhou. O Modric venceu a Bola de Ouro em 2018 depois de uma campanha absurda com a Croácia. E o Messi em 2022 basicamente fez E todo mundo sabe que era do Cristiano, tá? A do Messi até dá pra cogitar, né? Porque a gente pode falar, o Haaland, eu acho que é daqui a que ele compete contra o Haaland. O Haaland ganhou tudo, mas aí tem Copa do Mundo. E Copa do Mundo pesa pra caramba. fechou qualquer debate sobre a carreira dele depois daquela Copa mágica. Se o Neymar lidera o Brasil rumo ao Hexa, acabou completamente qualquer narrativa de fracasso. Ele terminaria a carreira sendo o maior artilheiro e o maior assistente da história da seleção brasileira. E óbvio, o cara que carregou o Brasil a ser hexacampeão mundial. Sinceramente, rapaziada, isso colocaria num patamar completamente diferente, cara, entre os maiores jogadores da história do país. Na verdade, isso ele já é, né? Mas a gente sabe que o povo brasileiro tem aquela síndrome da Copa do Mundo, né? Pô, se o cara não tem uma Copa do Mundo, ele não é gigante. O Zico, por exemplo, é um dos jogadores mais idolatrados da história do futebol brasileiro, cara. Qualquer europeu, qualquer craque, gênio do futebol brasileiro se rende aos pés do Zico, mas tem torcedor clubista e torcedor Cara, mas também tem isso, né? Porque o Zico é uma representação de como ser grandioso ser uma Copa. E o Neymar, cara, se depender se eu acho que se ele ganhar ou não, eu acho que ele ainda assim vai ser grandioso. O pessoal vai sempre botar o Neymar acima de alguns jogadores que ganharam Copa pela trajetória, pra quem viu o fenômeno do Neymar, tá ligado? Vai ser mais ou menos parecido com o Zico. modinha que olha pro Zico e fala: ah, mano, perdeu um pênalti em Copa do Mundo, nem é isso tudo. E eu tenho certeza que vão fazer a mesma coisa com o Neymar, rapaziada. Então é por isso que o Neymar precisa vencer essa Copa. E o mais interessante é que essa última dança do Neymar acontece em um momento completamente diferente da carreira dele. Porque hoje ele já não é mais aquele jogador explosivo fisicamente do Barcelona, não é mais aquele Neymar de 2015 destruindo qualquer defesa do planeta. Hoje ele é um jogador mais cerebral, um jogador mais lento e mais experiente. E de verdade, esse estilo que o Neymar vem tendo, cara, talvez seja até mais perigoso emocionalmente pro adversário. Porque mesmo sem estar no auge físico, ele continua sendo o último Eu achava essa camisa bonita, ó. Eu achava ela linda, cara. Eu doido pro pai comprar pra mim e o meu pai não comprou. brasileiro capaz de controlar emocionalmente um jogo grande. Ali era Isso o pesa Hugo, muito em do Copa Vasco? do Ou Mundo, parecia quando o jogo muito? trava, quando o estádio fica Olha o Danilo aqui, ó. Ele tava bem aqui atrás. pesado e quando o time começa a sentir a pressão, normalmente é aí que aparece o jogador que decide legados. E olha pra mim, rapaziada, eu quero que vocês me respondam. Quem hoje na seleção brasileira tem a capacidade de assustar um adversário? O Vini pelo Brasil não é o mesmo Vini do Real Madrid. O Rafinha do Brasil não é o mesmo Rafinha Eu acho que esse vídeo foi lançado quando? Calma aí. Foi lançado há um mês atrás. Então, ele não conseguiu ver os jogos do Vini pela seleção de agora, essa fase de grupo. Porque o Vini tá destruindo, cara. Agora o Vini encaixou. E eu espero que daqui pra frente só seja pra frente, não pra trás. do Barcelona. O Neymar continua sendo esse único jogador, rapaziada, que tem condições de pegar a bola debaixo do braço e decidir qualquer partida. O Neymar é o único batedor de falta que a gente tem na seleção, é o único batedor de pênalti que a gente tem, rapaziada. É o cara que literalmente E o pode Thiago mudar também bate bem, tá? completamente o Apesar ritmo de uma não jogar bem. partida. Inclusive, uma coisa que ficou muito clara nessa convocação foi justamente a conexão que ele ainda tem com o povo brasileiro. Porque a gente sabe que a seleção tava realmente afastada do torcedor, rapaziada. A fase terrível que vive nas últimas Copas, os últimos treinadores que comandaram a seleção brasileira, as questões políticas, de corrupção, cara, tudo isso afastou o brasileiro da seleção. Mas a reação que o povo teve quando o Ancelotti anunciou o Neymar, rapaziada, isso trouxe de volta a conexão do povo brasileiro com a seleção. Parece que o Brasil tinha recuperado alguma coisa que estava perdido há muito tempo. Você via vídeo de gente comemorando nas ruas, em bares, na internet, jogadores repostando e torcedores voltando a falar da
seleção brasileira com emoção. Ontem o Neymar ele trouxe o clima de Copa do Mundo, rapaziada, sem a Copa ter começado. Ontem a gente teve gente pintando rua, pintando o rosto, se fantasiando, indo pras ruas, indo pros bares, rapaziada. Teve escola parando só pra assistir a convocação e ver o homem na lista, cara. Gente, o Neymar ele começou a Copa do Mundo. A Copa do Mundo começou por conta do Neymar. Mano, tem vídeo das ruas no Rio de Janeiro, as ruas de São Paulo lotada, rapaziada, só pra convocação do Brasil, cara. Isso diz muito, porque durante anos o Brasil ficou distante do seu torcedor. Parecia uma relação fria, automática e sem identidade. E gostando ou não do Neymar, ele sempre trouxe emoção pra camisa da seleção. O brasileiro sente alguma coisa quando ele entra em campo, seja amor, raiva, esperança ou nervosismo. Não interessa, rapaziada. Alguma coisa você sente quando o Neymar veste a amarelinha. Ele movimenta as pessoas, e isso em Copa do Mundo pesa muito. Nossa, cara, eu nunca vou esquecer do gol da Croácia, porque eu tava no meu serviço, eu taquei a cabeça, historinha aqui pra vocês. Eu taquei a cabeça no micro-ondas lá, cara, quando o Neymar fez o gol, eu fiquei desesperado achando que tava até sangrando, mas foi emoção demais. Depois, enfim. O simbolismo precisamos de tudo comentar. seria justamente o fato de que essa é a última chance da carreira dele. Porque, sinceramente, é muito provável que o Neymar comece a desacelerar depois da Copa. Ganhando ou não, rapaziada, é muito provável a gente olhar para um futuro e pensar no Neymar se aposentando no fim dessa temporada ou até mesmo no ano que vem. O corpo já sofreu demais, foram muitas lesões graves e muito desgaste mentalmente, rapaziada. Então, assim, se a gente tem que acreditar no Neymar, se alguém quer acreditar no Neymar, cara, tem que ser agora, tá? Agora é o famoso The Last Dance, tá? É o último momento da carreira do Neymar. Então imagina só, cara, o Neymar chegando como jogador desacreditado e depois de anos sendo chamado de ex-jogador. Esse cara chega e levanta uma Copa do Mundo, cara. Seria histórico, porque não seria só sobre futebol, seria sobre resistência e sobre um jogador que ouviu o mundo inteiro dizer que acabou e mesmo assim voltou. E o mais assustador é que mesmo depois de tudo isso, o Brasil ainda parece depender dele emocionalmente. Porque quando você olha para a seleção atual, o talento tá ali, o talento ainda existe. Vini Júnior, Rafinha, Endrick, é uma geração muito forte, só que nenhum deles ainda demonstrou capacidade de carregar emocionalmente uma Copa do Mundo. Nos clubes eles voam, mas a camisa da seleção pesa diferente. Talvez a presença do Neymar ajude exatamente nisso, porque ele absorve a pressão, ele chama a responsabilidade, ele vira o alvo da mídia e da torcida dos adversários. Isso naturalmente deixa os outros jogadores mais leves e talvez o Vini consiga jogar mais solto com o Neymar atraindo foco. Talvez os jovens consigam performar melhor sem precisar carregar o peso do Hexa sozinhos. E de verdade, rapaziada, isso faz uma diferença. Pô, cara, eu achava esse cabelo pica, tá? Eu só achava pica. Faria se o meu pai deixasse, porque o meu pai provavelmente não deixaria. Faria? Provavelmente não, naquela época, quando eu era adolescente. Absurda. Quando você deixa a responsabilidade em cima de um garoto de 19, 20, 21 anos, rapaziada, isso pesa demais. É por isso que o Neymar é importante, cara. Deixa a pressão em cima dele, deixa os outros jogadores mais leves. Se o Brasil perder, se o Brasil for eliminado, se o Neymar jogar mal, cara, todo mundo só vai falar do Neymar. Não é à toa, né, que quando o Neymar foi convocado, o Vini falou assim, a 10 é dele, acho que pro Casemiro. Mas é verdade, rapaziada, é verdade o que ele tá falando. É bom, porque querendo ou não, tira um pouco do jogador e você percebe que o próprio Vini, né, não sei quando é que você tá assistindo esse vídeo, mas o Vini tá jogando muito bem, cara. Jogamos na classificatória agora, a fase de grupo, e o Vini, meu Deus do céu, destruindo todas as partidas. Talvez tenha um pouco da influência do Neymar, ele tá jogando leve, mas também tem a parte ruim, né, porque o peso vai cair só no Neymar, quando a gente for, se nós for, né, que a gente tem que acreditar sempre, se nós for desclassificado, dependendo do momento que for, vai cair só no Neymar, cara, pode ter certeza. Aí próxima Copa do Mundo, aí o pessoal vai ter que achar outra pessoa pra meter porrada, porque o Neymar provavelmente não vai estar lá. Quem vai lembrar de Provavelmente. falar do Vini, do Rafinha, do Paquetá, do Endrick, do Igor Thiago. Ou seja, esses caras vão estar livres de pressão, cara. Então vão poder mostrar o seu melhor futebol. Porque no fim das contas, talvez essa nunca tenha sido uma história sobre o Neymar perfeito. Talvez o futebol nunca tenha precisado disso. Talvez tudo que faltava fosse um último grande momento, uma última Copa e uma última oportunidade de mudar uma narrativa inteira da carreira dele. Porque se o Neymar ganhar essa Copa, ele não só ganha um título, ele vira o herói do Hexa. E isso muda absolutamente tudo. Mas enfim, rapaziada, quero saber a opinião de vocês sobre a seleção brasileira. Vocês gostaram da convocação e também gostaram, né, que o Neymar esteve presente na lista? Enfim, bota aqui embaixo a sua opinião, cara. O que pode acontecer se o Neymar ganhar esse Hexa, mano? Pô, ele vai calar a boca de muita gente, ele pode ganhar uma bola de ouro, quem sabe? Ele vai se aposentar se o Brasil for campeão. Quero saber de verdade a opinião de vocês, tô muito curioso. E, cara, vai ser lindo, hein, rapaziada? Imagina o Neymar levantando a taça da Copa do Mundo depois de tomar tanta porrada da mídia, dos torcedores e porrada
motivado em campo também, pô. Depois de tanta lesão, depois de ser tão desacreditado, ele levantar um título, mano. Seria completamente histórico. Pois é, se depois do Neymar ganhar muita porra calada, não, tô brincando. Seguinte, esse foi o vídeo, rapaziada. Vamos torcer, né, pelo Hexa, a gente sempre tem que acreditar, apesar de sempre a expectativa estar em baixa, né? Quem sabe, cara, esse ano que a gente tá com menos esperança, a gente vai lá e ganha, tá ligado? Igual as últimas vezes que a gente ganhou. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, ótimo vídeo. Com certeza, cara, se o Neymar ele ganhar essa Copa, como eu já tinha falado no começo do vídeo, vai mudar totalmente um pouco da visão que as pessoas têm sobre ele. E vão deixar ele algo muito mais grandioso do que ele já é. Só que pelo fato de ele não ter a Copa do Mundo, o pessoal distrata ele, pelo menos algumas pessoas. Enfim, é isso.